Agora sim, com mais calma, ótima terça-feira para você. Espero que seja uma terça de boas energias e notícias. Claro, conte conosco aqui na CNN. Que bom tê-los. Bem-vindo e bem-vinda. Primeira parada, capital federal, tá? O recesso parlamentar do Congresso Nacional está se aproximando e as eleições também. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, vai se reunir com líderes partidários justamente para definir aquelas pautas que vão ser votadas antes do período de descanso. Mas a principal meta é fechar o calendário das votações. Todos os detalhes ao vivo agora nessa nossa conexão com a capital federal. As informações chegam com ela, a nossa repórter Duda Cambraia. Tudo bem, Duda? Bem-vinda, uma boa terça-feira. Quais são as novidades por aí? O que a gente pode esperar desse encontro com lideranças envolvendo Hugo Motta e também os líderes antes desse recesso? Bom dia novamente, Renan, e bom dia a todos que acompanham o CNN em Novo Dia. Pois é, Renan, por aqui na capital federal a gente vê então os parlamentares correndo contra o tempo para aprovar ainda este ano as pautas prioritárias para esses congressistas. Isso porque, como você trouxe, no próximo dia 18 de julho começa o recesso parlamentar que vai até a primeira semana de agosto. E aí, Renan, na volta dos trabalhos parlamentares no segundo semestre de 2026, a gente já espera um esvaziamento nos corredores do Congresso Nacional. Isso porque muitos deputados e senadores que disputam a reeleição passam mais tempo nos estados buscando justamente os votos nos colégios eleitorais. E aí o Congresso Nacional fica mais esvaziado, dificultando a aprovação de pautas relevantes justamente pela falta do quórum. Por isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, reúne na tarde desta terça-feira líderes partidários da Casa Baixa para definir justamente o cronograma de votação de algumas pautas prioritárias para o Congresso Nacional, como, por exemplo, o aumento do teto dos microempreendedores individuais, os MEIs, a tipificação do crime de misoginia, além de uma comissão especial para tratar sobre a PEC da maioridade penal. Nessa reunião de líderes da tarde desta terça-feira, Renan, uma das principais metas é então definir uma data de votação para o aumento do limite da arrecadação do MEI. Isso porque o texto hoje está em uma comissão especial e o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Motta, já sinalizou que gostaria de votar esse texto no plenário da Casa ainda esse semestre. Ou seja, Renan, nos próximos 10 dias antes do dia 18 de julho. O teto hoje da arrecadação do MEI está em R$ 81 mil, e o projeto propõe então o aumento da arrecadação para R$ 140 mil, de maneira escalonada. Um outro projeto que também ainda falta consenso entre os líderes partidários para ir para a votação no plenário da Casa é o PL da misoginia, que já teve a urgência aprovada pela Câmara dos Deputados, ou seja, o texto não precisa passar por nenhuma comissão, pode ir para a votação direto no plenário da Casa, mas ainda, Renan, falta consenso. Então, nessa reunião de líderes, Hugo Motta também deve tentar chegar a um acordo em relação a esse projeto, que inclui a misoginia nos crimes de preconceito e discriminação, equipara a misoginia ao crime de racismo com penas de 2 a 5 anos de reclusão, além de uma aplicação de multa. Acontece que parlamentares da oposição alegam que parte do texto pode acabar com a liberdade de expressão e propõem mudanças significativas no projeto. Uma outra missão também nessa reunião de líderes desta terça-feira. Um outro assunto que pode ser debatido também na tarde desta terça entre os líderes partidários, Renan, é a PEC da maioridade penal. Isso porque nesta segunda-feira o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, usou então as redes sociais para anunciar a criação de novas comissões especiais. A gente inclusive separou a publicação de Hugo Motta para os nossos telespectadores. Então Hugo Motta criou a Comissão Especial da Preservação e Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, além das comissões da contratação de menor aprendiz por prefeituras municipais e regime tributário para a cadeia de recicláveis. Essas 3 primeiras comissões especiais, então, devem ter
o apoio de 20 deputados titulares em cada comissão para debater esses assuntos. E uma quarta comissão especial é justamente a comissão que deve debater a redução da maioridade penal, a PEC da redução da maioridade penal, que deve então contar com 38 parlamentares titulares. Nessa publicação, Hugo Malta ainda escreveu: estamos avançando no debate dessas pautas para entregar os melhores projetos para o país. A ideia da reunião de líderes desta terça-feira é justamente explicar aos líderes partidários como esse colegiado para tratar da PEC da redução da maioridade penal deve trabalhar. Não tem esses 38 parlamentares que devem compor o colégio que trata sobre a PEC da maioridade penal, ainda não tem os nomes definidos, então tudo isso deve ser explicado por Hugo Malta aos líderes partidários desta terça-feira, lembrando que a PEC da maioridade penal voltou ao assunto no Congresso Nacional por meio da PEC da Segurança Pública, mas essa parte foi retirada do texto com o acordo de que Hugo Malta avançaria nessa pauta nas comissões. Esse tema já foi tratado na Comissão de Constituição e Justiça. O texto propõe, então, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos e agora a discussão deve, então, seguir para essa comissão especial. Renan, a gente, claro, segue aqui na capital federal acompanhando todos esses assuntos. Eu volto com você, Renan. Valeu, Duda. Obrigado. Duda fazendo para a gente um resumão do que esperar, né, a respeito dessas pautas que serão discutidas antes mesmo da pausa no Congresso. Já estou recebendo aqui nos estúdios meu amigo Theo Cury, analista de política. Tudo bem, Theo? Tudo bem, René, com você? Tudo certo, obrigado. A gente está conectados também às discussões, aos encontros, às reuniões que virão, né, lá dos Estados Unidos, porque o senador Flávio Bolsonaro está nos Estados Unidos justamente para participar hoje de uma das audiências públicas que está discutindo a possibilidade de um novo tarifaço sobre os produtos brasileiros exportados. Então, Cury, o que a gente pode esperar aí? Inclusive, tem uma previsão de fala do senador Flávio Bolsonaro. Qual que é a expectativa? O que você conseguiu apurar? Qual que é o termômetro desse encontro? Bom, Renan, o senador Flávio Bolsonaro está inscrito para falar nesse encontro que vai acontecer no escritório dos Estados Unidos, que trata e que lida com essas tarifas que são impostas aos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. Ele vai defender a não tarifação, essa não imposição de taxação aos produtos que são importados pelos Estados Unidos do Brasil, e deve também fazer uma defesa do PIX, um meio de pagamento que foi criado durante o governo de Michel Temer e foi implementado a partir do governo do Jair Messias Bolsonaro, pai dele. Então, que é uma defesa que eles fazem já há um bom tempo. Deve ser reiterada essa defesa sobre o PIX, sobre o impacto do PIX, sobre a relação do PIX com as máquinas de cartão de crédito e essa não dependência e também não escanteamento e isolamento dos cartões de crédito nessa audiência. Isso é um ponto importante. O governo norte-americano vê que tem um prejuízo para o governo norte-americano e para as empresas americanas o fato de o PIX trazer uma independência maior, mas há uma defesa de que as pessoas não deixam, obviamente, de usar cartão de crédito por conta do uso e da implementação do PIX aqui no Brasil. Então, é uma tentativa do Flávio Bolsonaro, é uma atuação independente da atuação do governo brasileiro, é uma atuação independente do que o Itamaraty tem feito, ou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito nessas negociações, nessas tratativas com os pares norte-americanos, e é uma tentativa do Flávio Bolsonaro de se colocar politicamente, de se colocar também eleitoralmente nessa busca dele pela eleição a presidente da República nas eleições de outubro contra o presidente Lula. São os dois candidatos que melhor aparecem nas pesquisas, que desempenham melhor nas pesquisas de intenção já há alguns meses, desde o início desse ano, quando no final do ano passado Flávio Bolsonaro se colocou como pré-candidato à presidência da República. Então essa é uma tentativa dele de conseguir mais espaço, mais interlocução com outros agentes, com outros segmentos. O governo do presidente Lula se inscreveu como observador, não para discursar
nesse encontro que vai acontecer hoje, nessa audiência pública nos Estados Unidos, e vai captando essa percepção e vai captando o que vai sair dessa audiência enquanto negocia, enquanto dá continuidade às tratativas que já vêm acontecendo desde o ano passado, mas tratativas que são lideradas desde o ano passado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, pela equipe também do Ministério da Fazenda e pelas equipes do Ministério das Relações Exteriores. É só curioso, porque quando a gente fala de discurso, parece que é uma longa fala, né? Mas o tempo é bastante limitado. Bastante limitado. São várias pessoas também tendo a oportunidade de verbalizar, de discursar, algo aproximado de 5 minutos, né? É isso, é bem sucinto esse discurso, tem que ser um discurso também, tem que calibrar e medir muito bem o que vai dizer. O discurso eleitoreiro também é algo que não tem muito espaço numa discussão como essa. Pode ser que haja, obviamente, por conta dessa iniciativa dele de viajar aos Estados Unidos, não é a primeira vez. O Flávio Bolsonaro tenta se colocar e vem se colocando como um opositor ao governo do presidente Lula, seja pedindo aos Estados Unidos, defendendo e reiterando a necessidade de designação, por exemplo, das facções criminosas como organizações terroristas. Foi depois de um encontro dele com o Trump que veio oficialmente o anúncio já estava programado, mas o timing ajudou a calhar. E no final das contas agora também faz o mesmo movimento em meio a essa audiência que acontece lá no USTR.